Olá pessoal, hoje segunda-feira, dia 10 do mês de outubro, a gente está começando a semana e o Ibovespa já fechou aí o quarto pregão consecutivo de alta, alta de 0,92 no nosso mercado, bolsas americanas também trabalharam no campo positivo e moeda americana em queda. Pessoal, dá uma olhada no fluxo estrangeiro por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha. Eles compraram o nosso mercado à vista e venderam o futuro. E também atuaram numa ponta vendedora no dólar. Mas vamos focar aqui no nosso mercado à vista e o futuro. A gente viu aqui que o NET fechou o pregão de hoje positivo. Mas dá uma olhada aqui na evolução intradiária, tanto no nosso contrato do Ibovespa Futuro e também a movimentação deles no mercado à vista. Olha que interessante, pessoal. Mercado à vista foram compradores durante todo o pregão. E dá uma olhada no mercado futuro. Estavam com uma ponta vendedora. Inclusive, nas 3 primeiras horas a gente estava o quê? Subindo. A gente chegou aí a subir um pouco mais de 500 pontos até o meio-dia. E eles estavam com uma ponta vendedora de 170 milhões de reais. Isso fez com que a movimentação de compra não se sustentasse. Então a gente teve aqui uma pressão de venda no nosso Ibovespa Futuro. A gente chegou a corrigir aqui quase 400 pontos, ou seja, subimos um pouco mais de 500, depois a gente corrigiu aí quase 400 pontos e depois a gente ficou subindo e descendo numa lateralidade até 4 horas da tarde. E por que essas duas últimas horas do pregão a gente teve uma movimentação mais expressiva para o nosso Ibovespa Futuro? Dois motivos, pessoal. Se a gente perceber aqui, eles pararam de atuar numa ponta vendedora crescente. E se vocês observarem que o net do nosso mercado à vista e o mercado futuro, a gente conseguiu ficar positivo aqui exatamente às 4 horas da tarde. Eles atingiram ponta compradora no nosso mercado à vista, 296 milhões. E no nosso mercado futuro, eles ficaram com 260 milhões. Nas duas últimas horas, eles compraram mais de 200 milhões de reais no nosso mercado à vista, ajudando a essa arrancada que a gente teve no Ibovespa Futuro, porque também eles pararam daquela ponta vendedora no nosso mercado. Então, por isso que a gente viu hoje um pregão bem travado, porque eles estavam atuando numa ponta no mercado à vista e em outra ponta no mercado futuro. Quando a gente conseguiu destravar um pouco essa movimentação, o índice realmente andou com maior ênfase até o final do pregão de hoje. Vamos dar uma olhadinha aqui nos nossos contratos em base intradiária? A gente já tinha comentado agora para vocês o nosso Ibovespa Futuro e vamos falar agora do dólar. No caso do dólar, eles começaram até o dia compradores. A moeda americana caiu o quê? 10 pontos em relação ao fechamento de sexta. Quando a gente começou a recuperar no dólar, sabe o que eles fizeram, pessoal? Já estavam invertendo a mão. Passaram de 3 positivo para 3 negativo. Quando a moeda americana depois ela corrigiu de 3.235 até 3.221. Na hora final, a gente teve uma recuperação para a cotação dos preços. Isso diminuiu um pouco o que? A projeção de lucro deles. Ficaram com apenas, pessoal, 4 pontos. Isso deu um pouco mais de 800 mil no caso do dólar futuro. E no caso do Ibovespa futuro, tiveram uma projeção de prejuízo em relação ao preço médio de 260 pontos, o que deu aí 960 mil no nosso mercado futuro. Bom, vamos dar uma olhadinha lá na evolução dos nossos contratos em base diária? Olha que interessante, pessoal. O nosso Ibovespa futuro já tem 3 pregões que eles estão fazendo o quê? Uma ponta vendedora. Inclusive no pregão de quinta-feira, eles nem venderam, ficaram praticamente de lado. Sexta venderam um pouco e hoje venderam um pouco mais. E a movimentação dos preços do nosso mercado, o que aconteceu nos últimos 3 pregões? A gente saiu lá da região de 60.200 e a gente já está colocando aqui 61.900, ou seja, 1.700 pontos para cima no nosso mercado. E eles estão agindo o quê? Numa ponta vendedora aí para o nosso Ibovespa futuro. E olha que interessante, pessoal, se a gente olhar no nosso mercado à vista, conforme a gente está sempre comentando com vocês, hoje eles compraram 500 milhões. Na sexta-feira eles compraram 444. Lembra? Até que a gente comentou com vocês aí, movimentação de leilão de fechamento. E no pregão de quinta-feira eles compraram o quê? 272. Então, se a gente verificar esses últimos 3 pregões no nosso mercado à vista, eles tiveram uma ponta compradora no nosso mercado de mais de 1 bilhão de reais. Então, nada mais natural que eles fazerem o quê? Alguma proteção no nosso mercado futuro. Então, eles venderam aí cerca de 300 milhões no nosso mercado futuro nos últimos pregões. A única coisa que a gente gostaria de ficar atento que é o seguinte: lembra que o nosso contrato, a gente vai terminar agora o contrato na quinta-feira. Amanhã é o último dia de liquidez. E eles estão atuando no nosso contrato Z, que é o novo contrato. Hoje foi o primeiro dia de liquidez. E olha o que eles fizeram no nosso mercado para esse contrato novo. O contrato novo já fechou lá em 63.105, alta de 700 pontos em relação ao fechamento de sexta-feira. E o que eles fizeram? Atuaram numa ponta vendedora de 137 milhões. Se eles continuarem com uma ponta compradora no nosso mercado à vista, beleza. Mas lembra que a gente sempre comenta com vocês, o mercado futuro ele tem vencimento.
o mercado à vista não. Então, vamos observar bastante aí essa evolução desse contrato novo que vai entrar em vigor a partir de quinta-feira e, por enquanto, eles estão atuando na ponta vendedora desse contrato novo e eles estão reduzindo um pouco aquela ponta compradora no nosso mercado à vista. Se o NET continuar dessa ponta positiva, conforme a gente viu hoje, qual que é a probabilidade? A probabilidade da gente manter realmente uma valorização dos nossos preços. Mas a gente nunca deve esquecer que o nosso mercado futuro ele tem vencimento. E no nosso mercado à vista, realmente a gente não sabe qual que é a periodicidade do fluxo que está entrando. O interessante é que a gente está atraindo sempre investidor estrangeiro para o nosso mercado, conforme vocês estão vendo aí no nosso canal durante todo esse tempo através do YouTube. Bom, pessoal, olha que show aqui as ações no pregão de hoje. Não deram nem aqui as 10 ações que eles atuaram na ponta vendedora. A gente só teve 9 aqui. Inclusive essa ponta vendedora totalizada 10 milhões, a ponta compradora 300 milhões. Então eles tiveram aqui uma projeção de lucro de mais de 7 milhões somente no nosso mercado à vista. Se a gente colocar aqui o mercado de opções, a gente vai ter praticamente 9 milhões de reais de projeção de lucro por parte desses players que atuam no nosso mercado. Vale ressaltar de novo, para quem é novo no canal, a gente faz isso como uma projeção, porque a gente sabe que eles não fazem operação somente de intradiário. Eles fazem também operações de maior prazo. E no caso aqui, ponta compradora, carro-chefe, as ações preferenciais de Vale. Lembra que a gente comentou no nosso fechamento de sexta-feira que Vale na semana passada ela interrompeu uma sequência de 8 semanas compradoras por parte deles. Na semana passada eles acumularam na semana 15 milhões em vendas de Vale. No caso aqui da Vale preferencial, inclusive na semana passada com valorização de pouco mais de 4%. A gente chegou até a comentar que era uma realização de lucros, porque eles vinham de 8 semanas positivas. Somente no pregão de hoje, pessoal, eles compraram 61, 4 vezes mais do que eles venderam na semana passada. E o ativo se valorizou aí um pouco mais de 6% aí no nosso mercado. Vamos falar agora um pouco do mercado de opções? Bom, ponta vendedora em Petrobras, ponta compradora em Vale. No caso aqui, lucro para as duas. As opções que eles atuaram na ponta compradora, tanto de Petrobras e Vale, lucro. No caso aqui, na ponta vendedora, prejuízo. Só que, dá uma olhada no lucro aqui de Petrobras. Lucro médio 32%. Olha de Vale, pessoal, 64%. No caso de Vale aqui, a opção que eles atuaram como carro-chefe de compras, a J16, quer dizer, está bem dentro do dinheiro, né? Eles ficaram o quê? 1 milhão e 500 de ponta compradora. Essa opção teve uma valorização de 173% aí no nosso mercado. Vamos ficar bem atento em relação a esse fluxo que a gente está comentando com vocês. Eles estão começando a fazer um hedgezinho do nosso mercado futuro. Vamos ficar bem atento porque realmente se a gente tiver alguma parada dessa onda compradora no nosso mercado, eles já estão garantindo alguma coisa aí no nosso mercado futuro. Ó, amanhã a gente volta com o nosso giro do mercado por volta da metade do pregão, 1 hora da tarde, para que vocês possam ver qual que é a pressão dominante por parte desses grandes players que atuam no nosso mercado. Até amanhã, pessoal!